Olá, o Quer Saber está de volta. E antes de entrar em algum tema específico de educação, de relacionamento, eu quero falar um pouco para vocês do período de ausência do Quer Saber. No final do ano, eu parei, não dei explicação e parei. E por quê? Depois de um tempo que eu já tinha parado, a Denise Fraga apareceu na TV, na mídia em geral, fazendo uma propaganda, um chamado, falando de dar tempo, de desacelerar. E eu me vi ali naquela fala dela. Eu parei porque eu simplesmente não conseguia dar conta de tudo que eu queria fazer. Você que me segue já sabe do meu trabalho com o Grupo de Vida, que é o grupo de apoio a pacientes de câncer. E você também sabe que a gente tem na oficina de artesanato e bijuteria a nossa fonte de renda. Então, nesse período de final de ano, de Natal, é quando a gente mais pode vender aquilo que a gente produz. Então, eu decidi me dedicar a isso. Foi uma decisão difícil, porque eu gostaria de dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo foi uma decisão pedagógica, na medida em que me ensinou essa possibilidade, esse limite. A gente não dá conta de tudo e não precisa fingir que dá conta de tudo. Então, eu parei o Quer Saber e parei outras coisas, pequenas coisas, que me deixaram, então, com condições, me deixaram em condições de me dedicar mais à oficina de artesanato e também aos bazares. Os bazares são uma questão à parte. Eu preciso fazer um agradecimento público ao Henrique, à Fernanda, ao Carlos Alberto, na Fios de Ovos e a toda a equipe, as meninas e meninos que trabalham lá, que se prontificaram, que nos receberam lá todos os finais de semana de dezembro com o nosso bazar. Ocupamos um espaço no térreo, entre a entrada e a lanchonete da Fios de Ovos, com as nossas artes, com o nosso artesanato. Foi muito bom. Nos deu uma visibilidade muito grande, nos deu oportunidades importantíssimas e isso toma tempo. Eu fiquei todos os sábados e domingos de dezembro por conta desse bazar, dessa venda. Era humanamente impossível gravar, porque hoje que eu estou gravando é um domingo, é o dia que a gente tem silêncio, que a gente tem tempo. Então eu resolvi me dedicar a isso e isso me fez, como eu disse, que foi uma atitude pedagógica, Isso me fez compreender que de fato a gente precisa priorizar, se dedicar, para que a gente seja capaz de fazer e de viver aquilo que faz, que a gente viva as experiências e não apenas passe por elas. Talvez algumas pessoas tenham se desligado do Quer Saber, tenham concluído que eu desisti, que eu não ia voltar. E isso é um risco, mas o risco de querer fazer tudo e no fim das contas não conseguir fazer nada era para mim muito maior na minha avaliação. Então nós ficamos por conta, eu e João, que é quem grava, edita, ficamos por conta
da oficina e do bazar. Até a última semana que antecedia o Natal, nós trabalhamos na oficina, nós produzimos coisas que a gente queria muito fazer, com as quais a gente se encantou e que encheram o nosso Natal de significado, de alegria. E o Natal do Grupo de Vida tem sido um Natal que se prolonga, né? Porque a nossa reunião de Natal, por conta de todos esses compromissos, acabou sendo em janeiro desse ano. Então, para nós, foi Natal até o dia 18 de janeiro. E isso também nos dá essa oportunidade de refletir. Não é o ritual em si que interessa, mas é você preservar o sentido do ritual. Então, no dia 18 de janeiro, nós comemoramos o Natal do Grupo de Vida, lá no Forja Café, a quem eu também tenho que fazer um grande agradecimento, ao Léo e a Tatá, que receberam a gente super bem, e toda a equipe, e nos atenderam muito bem, mas participaram da nossa alegria. E para terminar esse vídeo de volta, eu quero falar para vocês assim da importância que tem o trabalho, tanto o trabalho voluntário quanto o trabalho manual na nossa saúde mental. Tem muitos estudos falando disso, tem muitos trabalhos relacionados à espiritualidade, falando da importância do trabalho voluntário. E se você não tem, né, essa vertente da espiritualidade, do ponto de vista prático, isso também faz muita diferença na nossa vida. Nós ainda estamos vivendo um momento pós-pandemia e vamos viver esse momento pós-pandemia por longos anos, talvez décadas. Todos os estudiosos falam isso. Ao longo dos próximos anos, vamos nos deparar com consequências da pandemia. E o interessante é a gente pensar que quanto mais distantes essas consequências estão, mais profundas elas tendem a ser, porque elas permaneceram, às vezes, silenciosas durante um longo período e, de repente, elas explodem. Então, de novo, nós estamos vivendo nos nossos consultórios, né, uma explosão de casos de ansiedade, de preocupação, de medo, que ainda são consequências daquelas vivências. Então, lutos muito dolorosos que nem puderam ser tocados lá naquela época, muito próximos, né, muito próxima aos acontecimentos e que estão aparecendo agora. Então, nós ainda estamos vivendo as consequências disso. E algumas pessoas, então, relacionam a espiritualidade, o trabalho voluntário, mas também muitas pessoas falam do trabalho manual. Então, se você ainda não descobriu um hobby, procure, descubra, porque ele pode ser muito importante para você em muitas situações futuras. Mas eu posso te garantir que ele vai ser fonte de alegria para você no momento presente. E aí você vai falar, mas eu não tenho habilidade. Olha, você provavelmente não vai conhecer uma pessoa com tão poucas habilidades manuais quanto eu. Você me dá uma coisa, um papel riscado, marcado para eu cortar e eu não consigo cortar certo. Mas à medida que eu fui aprendendo na oficina, e tem gente muito habilidosa, tem paciente muito habilidosa, tem voluntárias muito habilidosas, eu fui melhorando e eu fui entendendo onde é nesse trabalho que eu me encaixo.
Então, eu sou a pessoa que se lembra onde estão as coisas, eu sou a pessoa que se lembra de todo o material que a gente tem, eu sou a pessoa que acha, que encontra no comércio ou nas doações que a gente recebe, de bijuterias que você não usa mais, de coisas de artesanato que não estão muito bem. Eu sou a pessoa que consegue reusar essas peças que a gente ganha. Então, eu descobri minhas habilidades. Eu invento moda para alguém executar. Eu sou ainda a pessoa que faz uma sujeira danada, a pessoa que não pode mexer com cola instantânea, sou eu, né? Eu sou aquela pessoa que vai pintar uma rolha de vinho desse tamaninho de branco, pinta a mão inteira, pinta a mesa, mas eu sou essa pessoa. Só que apesar de tudo isso, aquilo ali é fonte de saúde mental, de bem-estar para mim e para quem está ali. Então, para terminar esse vídeo, eu queria deixar esses dois pensamentos. Primeiro, procure trabalhar com as mãos, elas são importantíssimas para a sua saúde mental. E segundo, aceite o limite do seu tempo, da sua vitalidade, da sua possibilidade. Pare quando precisar parar, porque quando você retornar, você vai retornar melhor do que você estava quando sentiu, reconheceu, aceitou a necessidade de parar. É um prazer estar de volta. No próximo vídeo vamos começar com temas interessantes para o início do ano escolar das crianças.